Vamos voltar a essa contingência do ponto de vista de política pública. Então, tem uma questão de política pública de não centralizar os recursos em prevenção. E outra coisa, a contingência de avaliação, que é terrível. Quando eu fazia avaliação no SUS lá no Canadá, a gente tinha, vamos lá, a gente fazia avaliação todas as crianças, tá? Todas. De coeficiente intelectual, né? Então, todas elas passavam por o IPSI, o WAIS, Bailey, alguma das escalas que permite avaliação cognitiva, com uma psicóloga. Isso já ia 1 hora de avaliação. Quase 1 hora ou 1 hora, dependendo da criança. Depois disso, a gente passava o EIDOS, que nos dava ali mais entre 1 hora e 1h30 de avaliação. O ADIR, que nos dava ali mais umas 2 horas de avaliação. E depois a gente fazia uma visita na escola, que dava mais umas 2 horas entre deslocamento e avaliação. E mais a produção do relatório. Isso dentro do SUS. Agora, eu estou falando aqui, nossa, parece impossível, mas da forma que era extremamente eficaz. A gente tinha uma clínica que se avaliava 5 crianças, na mesma semana você avaliava a criança nessas baterias todas, em 1 semana ela tinha avaliação completa e o relatório escrito. 1 semana. Todos os dias nós tínhamos com uma equipe de 10 pessoas, de 5 a 10 crianças avaliadas por semana. O custo disso é baixíssimo comparado com o custo de tratamento e com o custo de não se tratar. Porque quando não se trata, esse cara vai parar num hospital de urgência várias vezes ao longo da vida e vai custar muito mais caro. Exatamente. Então, existe uma questão aí, né, Lisiane, que é de política pública. Investir em rastreio para identificar os sinais de risco, porque no Canadá, a pesquisa mais atual que a gente tinha era 94% das crianças que tinham risco de autismo estabelecido tinham diagnóstico fechado em menos de 1 ano. 94%. Então, a maioria das doenças ou dos transtornos, das dificuldades de saúde mental, não tem 94% de precisão no rastreio após 1 ano de confirmação. E isso é uma outra questão, né? Assim, em psiquiatria infantil, a gente sempre brinca que muitas vezes o diagnóstico ele vem no gerúndio, né? Então, no serviço onde eu trabalho, quando a gente leva casos de infância, muitas vezes o pessoal que trabalha com adultos, mas como é que vocês aguentam, né? Essa angústia, às vezes, do diagnóstico. Porque tem uma série de diagnósticos que realmente a gente precisa do desenvolvimento da doença para poder fazer diagnóstico, né? Por exemplo, meu mestrado é transtorno de humor bipolar na infância, né? Então, a gente tinha quadros muito claros, mas a gente tinha muitos quadros de risco em que a gente tinha que acompanhar, obviamente já com intervenção, sabia que tinha uma história familiar, tinha um contexto, né? Então, em que podia claramente evoluir para isso, né? TDAH também? TDAH também. Então, muitas vezes a gente precisa dessa... Não é o caso do autismo, né? A gente não pode esperar evoluir para começar a intervir. Acho que essa é uma questão importante, né? Não dá para a gente sentar e esperar, não, volta daqui a 6 meses. Né? Que é o que muitas vezes as famílias ouvem, assim. Eu entendo que dentro do nosso modelo fica muito centrado no papel do médico isso, né? O médico numa consulta de 15 minutos precisa dar um laudo. Realmente ele vai dar o laudo daquele que entrar caminhando na ponta do pé e fazendo flapping, gente. Porque senão ele inclusive se arrisca a errar diagnóstico. E isso eu acho, Lisiane, inclusive, que é um terceiro problema. O diagnóstico é muito centrado exclusivamente no médico, que é a ponta da cadeia, o que custa mais caro, o que tem menos disponibilidade, se eu for parar para pensar, do ponto de vista de volume de formação. Quando eu paro para pensar de outros profissionais que também são ligados ao desenvolvimento infantil, que também teriam condições de preparar a bola e colocar na marca do pênalti para o médico só bater, né? Por exemplo, o diagnóstico aqui no Farol, como é que ele é feito? Tem avaliação de fono, de físio, de psico, de TO, checklist de desenvolvimento. Todo mundo faz esse relatório e entrega na mão do médico assim, ó. Tá aqui a percepção de todos os profissionais em relação ao desenvolvimento do seu filho.
e dessa criança que você vai avaliar. Então, quando o psiquiatra ou o pediatra ou o neuropediatra lê aquilo ali, ele já sabe, peraí, essa característica eu não preciso nem olhar, porque não tem, essa não tem, essa não tem. O que eu vou olhar? Eu vou olhar essa que o cara está me apontando que já existe. Exato. Então, ele consegue ser muito mais pontual na avaliação dele. Exato. Porque quando eu vou olhar o autismo, e eu pego um ADIR, por exemplo, são 180 perguntas para eu conseguir identificar os sintomas de risco. Agora, se eu já sei, porque eu tenho um relatório na minha mão, que me aponta que aqueles 15 sintomas a criança tem, o cara em meia hora ele consegue validar os 15 sintomas que estão escritos ali. É completamente diferente quando tu recebe, né? E eu recebo, por exemplo, da Mirella, né? Que fez a formação do Denver comigo e que tem o mesmo olhar. Elise, avaliei um pequeno assim assado, queria que tu olhasse, tem isso, isso, isso e isso. Tá, já é meio caminho andado, né? A gente já vai... Então, porque tem alguns casos, e eu acho que isso é outra questão também, né, Thiago? Assim, quando a gente fala assim, não fechou o diagnóstico. É diferente de não preenche critérios e não fecha diagnóstico. São duas coisas diferentes, né? Algumas crianças, realmente, elas não estão preenchendo critérios. Isso não quer dizer que elas não precisem de uma intervenção, né? E isso, esse guideline da Associação de Pediatria Americana, eles preconizam isso. Isso foi uma mudança muito bacana e eles pontuam muito isso, né? A gente não tem que esperar fechar diagnóstico para intervir. Tem atraso, a gente intervém. E tem chegado bebês, né? E as gurias têm atendido bebês de risco. E a gente tem discutido isso, e é muito sensacional a resposta que a gente vê, porque a neuroplasticidade está ali bombando, né? Então, a gente consegue ver um resultado gigante quanto antes a gente intervém. Né? É verdade. Eu estou aqui agora, inclusive, ajudando uma família na estimulação de um bebê de 11 meses de idade. E aí, assim, dá para se fechar diagnóstico? Não. Mas tem atraso. Os atrasos são claros, eles são evidentes. Vamos meter lenha, vamos trabalhar, vamos estimular essa criança. Os próprios pais fazem a estimulação. Então, esse é um quarto aspecto. É a percepção de que não é porque eu não consigo fechar o diagnóstico de autismo agora que a criança não tem atraso, não precisa de estimulação. E lembrando também que é o seguinte, geralmente essa estimulação precisa de uma intensidade. Mas não tem dinheiro. Peraí, é que nem o bebezinho que eu estou trabalhando. Aí a mãe e o pai vai pro chão, no intervalo que tem, gente. Com a densidade que tem, até porque um bebê desse, por exemplo, não consegue ficar 3 horas seguidas recebendo estimulação. É 30 minutos, quebrou, cansou. Dá 15, dá uma má, dá meia hora de pausa, vai mais 15 minutos, cansou de novo. Mais 1 hora, 2 horas de pausa, vai mais meia hora de novo. Então, assim, isso da gente perceber que, geralmente, se a criança vem para uma avaliação, muito frequentemente, algum atraso ou alguma dificuldade, muito frequentemente a criança tem. E aí eu acho que entra um outro aspecto que é muito importante, que é muito cultural, tá? Assim, eu entrei em vários grupos, né, de WhatsApp, de redes sociais, né, e alguns grupos de trabalho, né? Até para entender um pouquinho melhor este universo, assim, né, e tentar ver como é que eu podia me colocar dentro dele e tentar construir alguma coisa. E tem uma questão muito importante, assim, porque eu ouço das mães as histórias, assim, né, de uma busca incansável, porque se não tem o laudo, não tem nem como tentar conseguir um tratamento, né? Então tem, assim, esse peso do laudo e do CID, né? Então acho que isso é uma questão. E das mães que percebem os seus filhos e que se angustiam e que muitas vezes são chamadas de ansiosas, de maluca, não só pela família, como por profissionais também. Não é incomum de ouvir das mães, né? Que o pediatra disse que ela era ansiosa, das mães e dos pais também, em alguns casos, né? De que a família disse que ela era doida, né? De que não tinha nada errado com aquela criança, né? Então, eu sempre brinco lá com os meus residentes, né? Que a gente escuta uma mãe. Quando uma mãe diz alguma coisa, a gente escuta, né? O que a gente faz com aquilo, mas a gente escuta uma mãe, né? Então, acho que isso é uma das coisas que é muito sofrida. E também, Thiago, tem um outro lado dentro da política pública que é muito perverso, tá? Que é assim, vai causar ansiedade na mãezinha.
O dia que eu ouvi isso, assim, tá, mas pera, não, mas como é que a gente vai dizer que a criança tem um atraso e depois não é nada? Não, mas a gente tem que ter certeza para dizer, porque isso vai causar uma ansiedade na mãezinha. Gente, ansiedade causa tu ter um diagnóstico. Ansiedade é tu não saber o que teu filho tem. Ansiedade é tu não saber como estimular o teu filho. Ansiedade não, e a mãe já tá com ansiedade e vai embora para casa com ansiedade do mesmo jeito. Do mesmo jeito, entendeu? Né? Até piorada, porque, tipo, nem o médico sabe o que ele tem, tô perdida. Exatamente. Algumas, obviamente, assim, vão ter algumas famílias que vão ouvir aquilo que querem ouvir e vão embora. Sim. Né? Vão ouvir sim. que não tem nada e vão embora. E vai embora feliz. Né? E a maioria das vezes são os pais, o pai, né? Não são os pais, é o pai. Né? E aí, como homem, eu posso falar que não vai parecer feminismo, nem machismo, nem nada. A maior parte das vezes é o pai. E, aliás, muitas vezes o que a gente ouve do pai é até assim, eu era igual quando era criança. Aí você olha pro pai e fala, pois é... Então... Vamos fazer 2 diagnósticos pelo preço de 1. Se gostou do nosso Papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.